Olá, estamos de volta e Globo Comunidade de hoje fala sobre dinheiro público e você. Eu gostaria de perguntar para a Ana, que é estudante, também é coordenadora do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Universidade Positivo. Como foi essa ideia de montar um núcleo, de fiscalizar essa questão do poder público, do uso do dinheiro público? Então, na verdade, isso começou no ano passado, né? Uma das nossas professoras no curso já tinha esse contato maior com o jornalismo investigativo. E aqui, principalmente nas universidades, aqui no Paraná, o jornalismo investigativo ainda é muito fraco, né? Você percebe em outros estados, em São Paulo, que é onde fica a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, ainda é mais forte, mas aqui nós ainda é muito fraco dentro das universidades. Então, ela que começou a incentivar a gente, que até muitos estudantes nem sabem o que é o jornalismo investigativo, né, quais são as nossas ferramentas. Então, desde o ano passado, né, ainda é uma coisa bem recente, a gente começou a desenvolver os núcleos e começar investigações a partir dos interesses dos alunos, né? Temas que eles gostariam de investigar, de ir atrás. Então, é uma coisa que partiu dos alunos mesmo, né? Então, até no ano passado foi um ano bem bom para a gente, por questão das eleições, né? Que acaba surgindo muita ideia de pauta, muita coisa para investigar. Um trabalho com relação aos santinhos, né? A gente está vendo aí um grupo. Como é que foi essa questão da fiscalização? Se bem que não é bem um trabalho difícil, é uma questão de conscientização, né? Não, na verdade até foi fiscalização, porque o grupo passou toda a madrugada, né, do sábado para o domingo antes das eleições, né, do primeiro turno, justamente nas ruas, foi um trabalho de campo ali, eles ficaram nas ruas, acho que foram uns 3 ou 4 grupos, ficaram de noite vendo se tinha algum carro jogando santinho, né, aí acharam, logicamente, vários carros, pegaram as placas, daí foram, acho que, rastrear essas placas onde que elas estavam cadastradas, né, e acabaram vendo que eram justamente de vereadores, né, foram atrás desses vereadores, depois pediu uma explicação, né, e foi uma coisa que até teve uma repercussão bem boa para o núcleo, né. Até porque se a pessoa desrespeita uma regra, né, como essa, que garantia você tem de que quando ele estiver lá realmente administrando e podendo com poder maior de decisão, qual é a garantia que você tem de que ele não vai desrespeitar outras regras? Se antes dele ser eleito, ele já faz uma coisa dessa. Então... Esse tipo de iniciativa é fundamental, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem a democracia, né, com a permissividade de comportamentos, e não é isso. Basta você ver qualquer país onde existe uma democracia mais institucionalizada, mais avançada, né? Os próprios Estados Unidos, os países europeus, né, são exemplos disso. Está uma crise econômica lá já há 4, 5, 6 anos, e ninguém fala em golpe de Estado, as eleições ocorrem normalmente, né? Porque, né, há uma tradição democrática nesses países, né? E a democracia implica que as regras, né, sejam formuladas através da consulta popular, da consulta à população, mas não quer dizer que não hajam regras, né? Então, a democracia está sujeita a vários abusos pelos atores que dela participam, né? Porque as pessoas confundem muitas vezes a democracia, né, com a ausência total de regras, com os privilégios, né? Você vê o caso dos políticos brasileiros, né? Eles acham que o mandato, né, equivale para eles quase a uma unção aristocrática, de monarquia, né? Se consideram quase reis, e não é assim, né? O representante moderno ele tem que prestar contas permanentemente para a população dos seus atos. Ele é um funcionário que deve prestar contas, um funcionário público que deve prestar contas permanentemente dos seus atos à população. Ele não é um monarca, um aristocrata, né, que esteja ungido com aquele mandato e que se destaque da população a partir disso, a partir da sua eleição, né? Então, no Brasil, nós temos uma tendência muito grande a abusar da democracia, né? Ao contrário do que existe em países como os Estados Unidos, por exemplo. Então, esse caso dos santinhos, né, dos cavaletes, é um caso clássico disso. Então, se a população, não fiscalizar, não estiver em cima, existem realmente abusos. Um abuso do poder quando ainda nem há poder. Agora, a questão da lei da transparência veio para ajudar um pouco. Nós vivemos hoje um momento muito auspicioso no que diz respeito à vinculação de informações e à veiculação de informações com a sociedade. Nós temos a internet, que por si só tem um sem número de ferramentas e de dispositivos que veiculam a informação com facilidade, com tremenda rapidez, e a própria imprensa, né, que tem se debruçado mais sobre os
os atos do poder público e a própria população também que tem participado e tem observado com mais cuidado e com mais massa crítica os atos de gestão. O que faz com que as instituições também tenham que se preparar para receber esse tipo de demanda. Então, o Tribunal de Contas, e não só o Tribunal de Contas, mas as outras instituições do mesmo, que têm basicamente o mesmo papel, o Poder Judiciário, as Assembleias e até o Ministério Público, têm, de um modo geral, se aperfeiçoado para receber esse tipo de demanda, que é a reclamação, a sugestão, até, eventualmente, o elogio por parte do cidadão, das entidades constituídas legalmente, para que possa desempenhar melhor o seu papel. Aliás, uma coisa muito importante de se salientar, esse fluxo de liberdade de informações que existe na sociedade atual e que é extremamente benfazejo, impõe uma responsabilidade para o cidadão. Não adianta o cidadão reclamar que as instituições não cumprem o seu papel, né, que as instituições têm desvirtuado o cumprimento dos seus objetivos. Impõe para o cidadão ser também um fiscal, né, dada a facilidade com que ele tem de comunicação com as entidades, né, a internet é a maior delas, impõe uma responsabilidade para o cidadão também de compartilhar, né, o papel de fiscalização e de acionar essas instituições para que deem cumprimento às suas metas, os seus objetivos, a razão da sua criação. Estamos avançando nesse sentido, né? Temos mais leis garantindo, embora ainda seja difícil em alguns setores, acredito que como população estamos mais maduros para cobrar essa informação e como o poder está mais disponível, dando mais acesso à população a essas informações. Agradeço a presença de vocês aqui no Globo Comunidade. E para você aí de casa, eu agradeço pela companhia, lembrando que o que é público é seu, é meu, é nosso. Por isso deve ser fiscalizado, deve ser muito bem cuidado. Aproveite bem o seu fim de semana, viu? Tchau, tchau.